Neste slide, vamos focar na concordância verbal e nominal, que são aspectos fundamentais na língua portuguesa, especialmente em textos formais. Essas regras garantem que o sujeito e o predicado estejam corretamente alinhados em gênero e número. A concordância nominal é particularmente importante para assegurar a harmonia entre os substantivos e seus adjetivos ou artigos relacionados. Dominar essas nuances é crucial para ter sucesso em provas de concursos públicos, onde a clareza e a precisão da comunicação escrita são valorizadas. Nesta sessão, vamos introduzir a importância da concordância verbal e nominal em textos formais, um aspecto essencial que impacta diretamente a clareza da comunicação escrita. Entender e aplicar corretamente a concordância é vital, especialmente em contextos de provas de concursos públicos, onde a precisão gramatical é frequentemente avaliada. Dominar esse tópico não só melhora a qualidade do seu texto, como também aumenta as chances de sucesso em provas que valorizam o domínio da língua portuguesa. Vamos agora nos aprofundar no conceito de concordância verbal. A concordância verbal se refere à relação de harmonia que deve existir entre o verbo e seu sujeito em uma oração. Isso significa que o verbo deve concordar com o sujeito tanto em número quanto em pessoa. Por exemplo, na frase "As crianças brincam na rua", podemos observar que o sujeito "as crianças" está no plural e, consequentemente, o verbo brincam também está no plural, demonstrando concordância. Essa sintonia é fundamental para garantir a precisão e a clareza na comunicação escrita, particularmente em contextos formais onde é essencial evitar mal-entendidos. Nesta parte do curso, vamos explorar as regras de concordância verbal. Quando lidamos com um sujeito simples, o verbo deve concordar em número e pessoa. Um exemplo claro dessa regra é a frase "o aluno estuda", onde o sujeito "o aluno" está no singular e o verbo "estuda" também. Já com o sujeito composto, a concordância exige que o verbo esteja no plural. Veja na frase "Maria e João chegaram" como a presença dos dois sujeitos, Maria e João, leva o verbo chegar ao plural, formando chegaram. Essas regras são fundamentais para garantir que há harmonia entre o sujeito e o verbo em nossas construções frasais. Na concordância nominal, o foco está na harmonia entre o adjetivo e o substantivo em termos de gênero e número. Podemos observar isso claramente no exemplo: "As casas bonitas", onde o adjetivo bonitas concorda com o substantivo casas, tanto no gênero feminino quanto no número plural. É fundamental entender essa relação para garantir clareza e precisão na comunicação escrita e falada. Essa regra ajuda a manter a consistência entre as palavras, refletindo corretamente as características do sujeito mencionado. Vamos explorar as regras de concordância nominal no contexto dos adjetivos pospostos. Quando o adjetivo vem após os substantivos, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou se flexionar para concordar com todos os substantivos mencionados. Por exemplo, na frase "os homens e mulheres inteligentes", a palavra inteligentes está no plural, concordando com ambos os substantivos homens e mulheres. Além disso, quando lidamos com numerais, o adjetivo também deve ser colocado no plural para manter a concordância correta. Na frase "1.200 homens fortes", observamos que fortes está no plural, concordando com a quantidade expressa pelos numerais anteriores. Essas regras garantem que a frase esteja em harmonia, permitindo que a mensagem seja clara e precisa. Na nossa discussão sobre concordância, vamos agora analisar exemplos práticos. Observem o exemplo verbal. Ele ou ela corre. Neste caso, o verbo concorda com o termo mais próximo, ou seja, corre permanece no singular. No exemplo nominal, temos casa e apartamento vendidos. Aqui, o adjetivo vendidos concorda com ambos os substantivos mencionados, indicando que tanto a casa quanto o apartamento foram vendidos. Esses exemplos ilustram como a concordância pode variar dependendo da proximidade ou da relação entre os termos na frase. Neste slide, vamos explorar algumas ferramentas e técnicas de aprendizado essenciais. Começamos com a prática de exercícios. Realizar simulados de concursos anteriores é uma excelente maneira de se preparar, pois permite familiarizar-se com o formato das questões e avaliar o seu conhecimento. Além disso, as leituras recomendadas incluem 2 livros fundamentais: Gramática Completa, de Bechara, que oferece uma visão abrangente das regras gramaticais, e A Técnica da Comunicação, de Carmen Lúcia Moreira, que aprofunda as habilidades necessárias para uma comunicação eficaz. Essas leituras fornecem uma base sólida,
tanto para o domínio da gramática quanto para o aprimoramento das técnicas de comunicação. Agora vamos refletir sobre uma citação motivacional de Roberto Chiniachiki que diz: "O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia." Essa citação nos lembra da importância de persistir em nossos esforços diários, especialmente ao estudar e aprimorar nossas habilidades. Aprender e dominar novas técnicas pode parecer desafiador no início, mas ao incorporar pequenas práticas consistentes em nossa rotina, alcançamos melhorias significativas ao longo do tempo. Essa mentalidade é essencial, não apenas para o aprendizado eficaz, mas também para o êxito em qualquer área de nossas vidas. Nesta conclusão, enfatizamos a importância da concordância para garantir a clareza textual. A concordância gramatical adequada é essencial para que a mensagem seja transmitida de maneira precisa e compreensível. Recomendamos praticar diariamente exercícios voltados para aprimorar essa habilidade. A prática regular não só reforça o aprendizado, como também aprimora a habilidade de identificar e corrigir erros, contribuindo para uma comunicação mais eficaz. Para aprofundar o conhecimento sobre concordância e aprimorar a clareza textual, recomendamos algumas referências valiosas. O livro Gramática Completa de Evanildo Bechara é uma fonte abrangente que cobre nuances gramaticais essenciais. Para técnicas eficazes de comunicação, consulte A Técnica da Comunicação por Carmen Lúcia Moreira. Além disso, para praticar regularmente, sites como Que Concursos e Casa do Concurseiro oferecem exercícios online que podem ser extremamente úteis para reforçar o aprendizado. Obrigado por assistir ao nosso curso até aqui. Se você gostou do conteúdo que apresentamos, não esqueça de deixar um like, pois isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Além disso, sua opinião é muito importante para nós, então fique à vontade para comentar abaixo. Queremos saber o que você achou e se tem sugestões para as próximas aulas. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Além disso, compartilhe estas aulas com seus amigos e colegas, que também podem se beneficiar do que aprendemos aqui. Muito obrigado pelo seu apoio e participação. Vamos focar na pergunta apresentada nesta tela. Qual é a regra básica de concordância verbal para sujeito simples? Essa questão nos desafia a refletir sobre a estrutura gramatical em que o verbo deve se ajustar ao sujeito que o acompanha. É um conceito essencial para construir frases corretas em português e garantir que nossa comunicação seja clara e precisa. Pense em exemplos do cotidiano para facilitar a compreensão dessa regra básica. Resposta 1. Para que a concordância verbal esteja correta, o verbo deve sempre concordar com o sujeito tanto em número quanto em pessoa. Isso significa que, se o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. O mesmo se aplica para a pessoa, primeira, segunda ou terceira. Por exemplo, na frase "o aluno estuda", o sujeito aluno está no singular e em terceira pessoa, e por isso utilizamos o verbo estuda, que também está no singular e na terceira pessoa. Essa concordância é essencial para que a frase esteja gramaticalmente correta e clara no seu significado. Adjetivos, quando se deparam com dois substantivos de gêneros diferentes, têm uma regra bem interessante de concordância. Se os substantivos são um masculino e outro feminino, o adjetivo pode ter duas opções de concordância. A primeira opção é concordar com o substantivo mais próximo. Isso ocorre, por exemplo, quando o adjetivo vem antes dos substantivos. Já a segunda opção é quando o adjetivo vem depois dos substantivos. Nesse caso, o adjetivo concorda com ambos os substantivos no plural. Portanto, é essencial prestar atenção na posição e na concordância ao estruturar a frase para garantir que a mensagem seja clara e correta em sua construção. Se um adjetivo estiver relacionado a dois substantivos, sendo um masculino e outro feminino, existem algumas regras de concordância. O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo, ou caso venha posposto a ambos os substantivos, ele deverá concordar no plural, abrangendo os dois. Por exemplo, na frase "homem e mulher inteligentes", o adjetivo inteligentes está posposto e, portanto, concorda no plural. Essa regra é essencial para garantir clareza e correção gramatical na construção das frases. Pergunta 3. Qual ferramenta pode ajudar na prática de questões de concursos?
Quando estamos nos preparando para concursos, é essencial praticar bastante com questões e provas anteriores. Isso nos ajuda a entender o estilo das perguntas e a identificar nossas áreas de melhoria. Existem ferramentas online que podem ser extremamente úteis nesse processo de prática e preparação. Resposta 3. Para se preparar de forma eficaz para concursos, os simulados online são ferramentas essenciais. Plataformas como QConcursos e Casa do Concurseiro oferecem uma vasta gama de questões que replicam o formato dos exames reais. Essas ferramentas permitem que você teste seus conhecimentos, identifique áreas que precisam de mais atenção e melhore seu desempenho através de práticas constantes. Além disso, os simulados online fornecem uma experiência realista do ambiente de prova, ajudando a reduzir a ansiedade e a aprimorar o gerenciamento do tempo durante o exame.